Hoje nós queremos tratar de um assunto: como está o seu copo? Quando o copo está pelo meio, como você o vê? Como é que você enxerga este copo pelo meio? Tem gente que o vê meio vazio, mas outros o veem meio cheio. A quantidade é a mesma. A questão é a perspectiva da alma. Os negativistas ou os pigmeus nas entranhas só enxergam o vazio, a falta, a deficiência. Essa turma se nutre de contabilizar os centavos, de comentar os defeitos e a falência alheia. É aquela turma que tem um prazer de criticar aquilo que é a falta. É uma plateia do fracasso, que só vê o sujo na parede, a mancha na camisa, a calça mal passada, o sapato sem ser engraxado, só vê aquilo que é defeito. É especialista em picuinhas, em coisas pequenas, em mediocridades. Agora, o grupo do copo meio cheio tem um outro olhar. Não é a desatenção com o vazio, mas a sua atenção se volta mais acuradamente para a conquista. Olha aquilo que foi conquistado. O fato de perceber que o copo está meio cheio, levanta o ânimo e o mantém no foco de vê-lo pleno. Ao invés de perceber aquela quantidade como algo de vazio, percebe como algo já foi conquistado. Esse grupo não se preocupa tanto com o déficit, mas investe especialmente no que considera o saldo. São dois grupos diferentes, a quantidade é a mesma, mas a percepção é muito diferente. Um enxerga o pouco, o outro enxerga o muito, o que já tem. E aquilo muda a sua maneira de viver. Sabe que ainda falta um bocado, todavia sua ênfase principal é naquilo que já foi alcançado. Sempre vê com bons olhos onde chegou. Ainda não é a meta, mas estamos no processo. Isso muda a maneira da pessoa viver, de se comportar, de reagir. A turma do copo meio vazio, quando recebe um limão, só percebe o seu azedume e se desmantela em críticas ácidas. Ela não vê outra coisa. Enquanto que a turma
do copo meio cheio, vê a oportunidade de fazer com o seu copo meio cheio uma limonada suculenta. Essa é uma questão que você tem que analisar de que tipo de pessoa você é, do copo meio vazio ou do copo meio cheio. Aqui vemos duas correntes de pensamento que definem as ações das pessoas na trajetória da vida: os críticos e os criadores. Na história do povo de Israel, na estrada do deserto, nós vemos os dois tipos bem claros nos grupos dos espias. Dos 12 espias enviados para investigar a terra, 10 voltaram dizendo que a terra era boa, mas havia gigantes e um sistema de segurança intransponível. Eles viam muros altos, eles viam circunstâncias difíceis, eles viam a impossibilidade. Eles viam as muralhas e a impossibilidade de conquistarem as fortalezas. Eles não enxergavam outra coisa a não ser problemas. Os outros dois, entretanto, eles viam algo mais, pois viram o poder de Deus, do Deus invisível. O Deus que estava além da paisagem. Enquanto os 10 só viam dificuldades, os 2, Josué e Caleb, eles viram a possibilidade. Parece que essa é uma percentagem marcante, já que há muito mais gente que só vê as dificuldades e os defeitos alheios. Talvez este número aqui de 12, e que só 2 viam a possibilidade e 10 a impossibilidade, seja uma pista para este mundo em que nós vivemos. Há muito mais gente cultivando a deficiência do que gente que percebe aquilo que pode ser produzido. Os críticos e pessimistas proliferam como bactérias. Estão sempre infestando o ambiente com sua lenga-lenga de falência. É uma turma que gosta, tem preferência pelo negativismo, pelas coisas feias, pelos erros. Aquilo dá corda à sua conversa. Eles se percebem como pessoas que enxergam só os problemas, só veem problemas, nunca veem solução. Estão sempre nesta caminhada de enxergar problemas. Felizmente, há uma minoria que faz a história, pois vê o poder de Deus atrás das crises. Esta gente é boa de se conviver. É uma turma que não nega o problema, mas não se atola no problema. Ela não nega o problema, mas não foge das circunstâncias, mas procura produzir um caminhar de possibilidade. É o povo que vê, como dizia Henry Ward Beecher, e ele via assim: as dificuldades
são recados de Deus. Quando nos são enviadas, devemos considerá-las prova de confiança de Deus, uma gentileza da sua parte. Como eu estava falando e citando Henry Ward Beecher, quando ele disse que as dificuldades são recados de Deus. Quando nos são enviadas, devemos considerá-las. Considerá-las prova da confiança de Deus, uma gentileza da parte de Deus. Este é um mundo caído e nós fomos redimidos neste mundo. Todos aqueles que creem em Cristo foram tirados do mundo, foram chamados para fora do mundo, mas vão viver neste mundo, e este mundo é realmente um mundo que tem tribulações. O Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse aos seus discípulos: no mundo vocês vão ter tribulações. Em mim vocês vão ter paz, mas no mundo vocês vão ter tribulações. E nós precisamos desta realidade espiritual de enfrentar as dificuldades. Essa turminha pequena, essa é a turminha que faz toda a diferença neste mundo. O problema não é o problema para ela. Alguém disse: nada é mais fácil de encontrar do que falhas. E depois ele acrescentou: as pessoas que têm por objetivo encontrar falhas realmente não encontram outra coisa a não ser falhas. Raramente. Eles estão sempre procurando encontrar defeitos, falhas, problemas, dificuldades. Se este é o seu caso, eu devo sugerir que você faça um clamor, que você suplique misericórdia do céu, que você peça por um novo coração da parte do Altíssimo. Como disse Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não se contente com essa vidinha vesga e mesquinha de estar aí olhando dificuldades e problemas e se vitimizando e chamando a atenção. Eu fico aqui com Martinho Lutero quando ele disse: o Espírito Santo não é cético. E as coisas que ele grava em nosso coração não são dúvidas ou opiniões, mas afirmações, mas certezas, mais coisas seguras e mais dignas de confiança do que o próprio sentido ou a própria vida. Nós temos que estar confiantes diante das dificuldades deste mundo. Não podemos nos acovardar com as lutas, com os problemas, com as contradições, com as perseguições, porque nós temos um Deus que nos dá sentido na vida. Não estou sugerindo uma utopia, mas a dependência de Abba. Este é o nome usado por Jesus na forma aramaica para definir a questão de pai ou papai. Nossa dependência é de um pai amoroso que nos dá sustentação em meio às tribulações desta vida. Peça ao Todo-Poderoso, ao Senhor, um coração novo e um espírito liberto das
picuinhas, daquelas coisinhas miúdas, daquelas mediocridades. Creia na suficiência de Cristo, mesmo que sua fé seja muito pequenina. É bom lembrar que Jesus comparou a fé com um grão de mostarda e não com um caroço de abacate. A fé não precisa ser algo tão grande, precisa ser uma fé colocada na grandeza do Deus Todo-Poderoso. A fé cristã não leva em conta o copo meio vazio, mas a taça meio cheia. Ela olha outra perspectiva, a esperança, o poder da ressurreição, a vida que vem depois da morte. É isto que faz sentido para a fé cristã. Podemos ser fracos, mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Isto foi o que Deus revelou ao apóstolo Paulo, quando ele pediu ao Senhor que afastasse dele um espinho na sua carne. E o apóstolo ficou meio perplexo com aquilo, e ele pediu ao Senhor, ele disse que por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, Paulo está dizendo, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. Isso é um dom, o dom da fraqueza, para você depender. E Satanás colocou um espinho na carne do apóstolo e ele pediu a Deus que tirasse aquele espinho. Mas o Senhor disse para ele algo muito especial. Um anjo de Satanás fez o melhor que pôde para derrubar Paulo. Ele disse, um espinho na carne, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. O que conseguiu foi me colocar na dependência. O homem de joelhos é um homem menor, mas é uma pessoa maior. Ele pode estar encurtado no seu tamanho, mas ele está aumentado na sua dimensão espiritual. E Paulo disse, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. Eu sou um homem que estou fraco, e na minha fraqueza eu dependo do poder de Deus. No princípio, Paulo diz assim, eu não pensava nele como um dom, isto é, naquele espinho na carne, ou aquele mensageiro de Satanás, ou aquele anjo maligno, e pedi a Deus que eu removesse de mim. Eu repeti o pedido por 3 vezes, como uma coisa que estava realmente angustiando a sua alma. Então ele me disse, foi que ele disse, a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. A minha graça é suficiente. E ele chega a dizer de uma maneira que assim que ouvi isso, achei melhor me resignar, desistir de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom da fraqueza, porque ele me leva à dependência. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Foi um privilégio ver isto. Agora, ele diz assim, enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposições,
problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Preste bem atenção nisto. Aqui está a súmula da fé cristã. Não é eu ser um He-Man ou um super-homem. É de fato, mesmo que eu seja algo como um Jeca Tatu, na dependência de Deus está aí o meu poder. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse modelo é produzido pelo novo nascimento. Jesus Cristo não veio aqui para dar uma religião a você, mas para fazer de você filho de Deus, uma nova criatura. E lá na cruz, Ele nos crucificou juntamente com Ele, para na ressurreição Ele nos conceder a vida que não pode ser derrotada. Como está o seu copo? Meio cheio ou meio vazio? O copo dos meio vazios é este pensamento da fragilidade sem sucesso. O copo do meio cheio é da fragilidade na dependência de Deus. Que tal? Vamos nos encontrar outro dia e eu quero dar aqui o meu abraço de coração para coração e até o nosso próximo programa.